Então sejam bem-vindos, começando esta aula. Hoje eu abordarei sobre digestão e absorção, os conceitos de digestão e absorção. Três tópicos muito importantes que estão aí na digestão e absorção, para poder introduzir. Falaremos sobre membrana plasmática e os tipos de transporte. Também falaremos sobre transporte de lipídios no sangue e o metabolismo dos carboidratos. Então a gente começa essa introdução, essa aula, abordando sobre membranas plasmáticas e os tipos de transporte que são feitos. Então aqui primeiramente temos o conceito de membrana celular. O Gaito vai enfatizar que a membrana não é estática, mas um mosaico fluido, dinâmico e essencial para a homeostase celular. Lembrando que a membrana celular ela tem várias funções, né? As funções principais que nós temos: sinalização celular, adesão e reconhecimento molecular. É muito importante frisar essas funções importantes de uma membrana. Aqui nós temos as principais características dessa membrana celular. Então, bicamada lipídica, formada por fosfolipídios que possuem cabeças hidrofílicas e caudas hidrofóbicas. Isso aqui vai garantir um contato com substâncias e moléculas tanto polares quanto apolares, né? E também nós temos aqui a fluidez, uma característica muito importante, a simetria, a permeabilidade seletiva e presença de proteínas, né? Então, basicamente, as proteínas, as membranas celulares, as membranas plasmáticas, elas basicamente têm 4 grandes funções aí dentro de uma célula, que é a permeabilidade seletiva, a entrada e saída, controla a entrada e saída de substâncias, possui também adesão, reconhecimento molecular e sinalização, né? São 4 grandes funções importantes aí de uma membrana plasmática. Aqui nós temos alguns tipos de proteína na membrana celular. Essas proteínas vão ser muito importantes para os tipos de transporte, né? Então, proteínas integrais ou intrínsecas, né, atravessam a bicamada lipídica, e entre suas funções estão as funções de transporte. Um exemplo disso são canais iônicos, proteínas carreadoras, como a GLUT1, receptores de sinalização, como receptores de insulina, adesão celular e enzimas, né? Essas são uma das funções aí das proteínas integrais ou intrínsecas. Também temos aqui as proteínas periféricas ou extrínsecas, né? Elas não penetram a bicamada, possuem funções de sinalização celular, ancoragem ao citoesqueleto, modulação de enzimas. Aqui são outros tipos de classe de proteínas aderentes à membrana, que são as proteínas ancoradas a lipídios, né, onde suas funções estão sinalização e adesão celular. Então, basicamente, isso aqui são os tipos de proteínas envolvidos aí no processo de transporte e sinalização, né, que estão lá na membrana celular. E aqui nós temos os tipos de transporte, né, de transporte de substâncias para dentro e para fora de uma célula. Então, nós temos aqui o transporte passivo, que é um transporte onde não ocorre o gasto de ATP, o gasto de energia para promover o transporte. Ele é marcado por difusão simples, facilitada e osmose, né? A difusão simples ocorre diretamente pela bicamada lipídica, né? Ele transporta moléculas pequenas e apolares, como gás oxigênio, gás carbônico e etanol. A difusão facilitada, ela vai facilitar a entrada de substâncias, né? O nome já diz tudo. Um exemplo disso é a glicose via GLUT4 e canais iônicos, né? Com passagem de sódio, potássio e cálcio. Exemplos disso são os canais de sódio. Isso aqui vai ser muito importante lá nos impulsos nervosos. E temos a osmose, que já é um movimento de água, né, para equilibrar ambiente hipertônico, ambiente hipotônico. Tudo isso são conceitos que estão dentro da osmose, que também é um tipo de transporte passivo. E aqui nós temos os transportes ativos, os dois tipos de transportes ativo. É um movimento contra o gradiente de concentração, ou seja, se eu vou contra o gradiente de concentração, eu vou ter que demandar de algum tipo de energia para promover, né? Ou seja, eu gasto ATP. E aqui entre os tipos de transporte, nós temos o transporte ativo primário. A energia vem diretamente da hidrólise de ATP. Exemplo disso é a bomba de sódio e potássio, 3 sódios para fora e 2
potássio para dentro por ATP. Bomba de cálcio também é outro exemplo importante do transporte ativo primário. Dentre os transportes ativos secundários, nós temos o cotransporte, nós temos grandes exemplos, né? Isso aqui vai ser muito importante a gente frisar para o transporte de glicose para dentro dos enterócitos, por exemplo, ou também os aminoácidos, né? São transportados para dentro dos enterócitos através desse simporte de sódio, né? O cotransporte, que é um transporte ativo secundário, utiliza-se o gradiente feito ali para poder entrar na célula. É muito importante frisar esse segundo tipo. E agora entraremos no transporte de lipídios no sangue, né? Os lipídios que regulam aí as nossas reações metabólicas, né? O controle é muito importante, tá? E o conceito desses lipídios aí é marcado por triglicerídeos, colesterol e fosfolipídios, tá? Aqui nós temos alguns tipos de lipoproteínas que são muito importantes, né? Para manter esse equilíbrio, para manter essas reações sempre ali ativas, né? Então aqui nós temos o quilomicron esse quilomicron é uma lipoproteína que vai levar os triglicerídeos da dieta, ou seja, lá do intestino até os tecidos, né? Ele vai para a linfa, ele cai na linfa, depois vai para a corrente sanguínea e distribuído ali nos tecidos esqueléticos, adiposos, né? Vai sofrer a ação da LPL, que é uma enzima presente na célula, para quebra dos triglicerídeos e liberação dos ácidos graxos. Ele tem origem lá no intestino. Aqui nós temos o VLDL, né? Sua origem é no fígado, está associado a triglicerídeos endógenos e do fígado para o tecido, marcado pela LDL, né? Que vai ser através da VLDL que ela vai surgir aí. É uma lipoproteína de baixa densidade, o VLDL é de muito baixa densidade. Ela vai levar colesterol do fígado para os tecidos e o HDL que vai levar colesterol dos tecidos para serem metabolizados no fígado. Lembrando que um descontrole nesses níveis aqui de LDL e HDL pode gerar um quadro de aterosclerose. Muito importante a gente frisar isso. E aqui é como ocorre o transporte. Então, basicamente, o lipídio chega, né, até o duodeno, onde ocorre digestão e absorção, sofre ação da bile, formação de micelas e vai até os enterócitos. Né? Lá nos enterócitos formam os quilomicrons. Né? Os quilomicrons vai para a corrente sanguínea, sofre ação da LPL. Né? Essa LPL libera ácidos graxos livres. Depois temos os remanescentes de quilomicrons. Esses vão ser ativados através da polipoproteína do tipo E e são metabolizados, reutilizados no fígado. Né? Aqui também é a ilustração do VLDL, que eu já expliquei anteriormente. E aqui nós temos alguns tipos de apolipoproteínas, né? É muito importante citar E, que vai estar relacionada à captação de quilomicrons remanescentes. A C3, né, inibe a LPL e a C2 ativa a LPL. Aqui são alguns exemplos clássicos de apolipoproteínas que nós temos no nosso corpo. E agora entrando em não menos importante, metabolismo dos carboidratos, né? Os carboidratos que é a nossa principal reserva energética, né? Um dos alimentos que mais consumimos durante nossa dieta. É muito importante para o processo de síntese de energia. Né? Aqui nós temos a ilustração das unidades formadoras desses carboidratos. Então aqui nós temos os monossacarídeos, que são moléculas únicas, né? Glicose, frutose e galactose, com destaque para a glicose, que é a nossa principal fonte de energia. Né? A gente vai absorver carboidrato como a maioria como glicose, né? E temos os disacarídeos, né? Uma combinação de dois monossacarídeos, né? Sacarose, lactose e maltose. E temos os polissacarídeos, né? Que é uma cadeia bem longa desses carboidratos. Aqui nós temos o amido, que é a reserva energética nas plantas, e o glicogênio, que é a reserva nos animais. Não coloquei os oligosacarídeos, são moléculas que possuem de 3 a 10 monossacarídeos, porque é uma denominação já menos utilizada, né? A gente costuma utilizar mais quer dizer, a literatura chega a utilizar mais essas três denominações. Aqui nós temos o processo digestivo, né? Ele começa na boca através da amilase salivar, a digestão química. Ele quebra esse amido em maltose e oligosacarídeos, vai até o intestino delgado, onde sofre a ação da amilase pancreática produzida lá nos ácidos pancreáticos, né? E vai quebrar esse polissacarídeo, né? Aqui nós também temos a ação
dessas três importantes enzimas que estão localizadas na borda em escova, né? Maltose, sacarase e lactase, elas vão quebrar os disacarídeos. Lembrando que pessoas que têm uma disfunção, uma intolerância à lactose, ela não produz lactase, que vai quebrar a lactose em glicose e galactose. É muito importante a gente frisar, essas enzimas são importantíssimas. Por que não se tem estômago? Porque o estômago não tem tanta eficiência na digestão química de um carboidrato. As amilases elas não atuam sobre o pH do suco gástrico, atuam eficientemente no intestino delgado. Por isso eu trouxe boca e intestino delgado. Aqui nós temos a absorção, como eu falei lá no iniciozinho, né, ocorre principalmente por SGLT, uma proteína que vai ajudar com o suporte de sódio. A glicose entra nos enterócitos através desse tipo de transporte, frutose através da GLUT5, né, e a liberação que já é via endógena através da GLUT2 para a corrente sanguínea. Aqui nós temos algumas expressões, né, de regulações metabólicas. Nós temos a glicogênese, que é uma reação anabólica, né, quando nos alimentamos e esse carboidrato ele excede a quantidade necessária no corpo, ele vai ser armazenado na forma de glicogênio lá no fígado ou nos músculos, né? E aqui nós temos também a glicogenólise, né, que já é um processo catabólico. Quando estamos em período de jejum, ocorre a degradação desse glicogênio. Lembrando que lise é quebra, glicogenólise, a degradação desse glicogênio lá no fígado, né? E a gliconeogênese, que é a síntese de glicose a partir de substratos não carboidratos. Utiliza lactato, aminoácido ou glicerol como substrato para a produção de glicose. Aqui nós temos a glicólise, né, ou via glicolítica, que o principal objetivo é quebrar a glicose em piruvato para gerar ATP, e NADH é a nossa principal maneira de quebrar carboidrato. Quando nós ingerimos de cara o carboidrato, acontece de cara essa reação aqui diretamente. Aqui são as etapas, né, envolvendo a via glicolítica, e tudo isso para ter um balanço energético e gerar ATP, gerar NADH. É muito importante essa via glicolítica, né? E aqui nós temos o ciclo de Krebs, que também, né, é essa função de gerar ATP. Aqui tá as etapas, estão as 6 etapas principais aí. O objetivo é oxidar acetil-CoA para gerar NADH, FADH e GTP. Essas moléculas de NADH e FADH depois vão ser convertidas em ATP. É muito importante a gente frisar isso aqui. Nós também temos a fosforilação oxidativa, né? Ocorre lá nas cristas mitocondriais, membrana interna da mitocôndria, por isso a mitocôndria é associada à geração de ATP, porque toda essa reação acontece lá na mitocôndria. O que entra NADH e FADH, e o objetivo é transformar a energia dos elétrons, né, do NADH e FADH em ATP, utilizando um gradiente de prótons. Então é muito importante essa fosforilação também aí. E aqui está o relato aqui da a representação desse tipo de reação através do complexo 1, 2, 3 e 4 da fosforilação oxidativa. Está aí para quem quiser. Aqui nós temos os principais glúteos, que são as proteínas, né, que intermediam aí a entrada de glicose na célula, né? Lembrando que a GLUT1 ou 3 se localiza no cérebro e tem alta afinidade com a glicose, ou seja, poucas quantidades de glicose são suficientes para entrar na célula do cérebro e manter todo o funcionamento. Lembrando que o cérebro é um órgão, né, que precisa de muita glicose, muita água, e qualquer quantidade de glicose já é suficiente, né, para poder manter algum tipo de atividade ali no cérebro. O GLUT4, que ele é altamente dependente de insulina, precisa da insulina para ativar os receptores insulínicos e fazer todo o mecanismo dentro da célula para a abertura e a entrada de glicose. Aqui nós temos a GLUT2, tem baixa afinidade com glicose, ou seja, grandes quantidades de glicose, precisa se criar um grande gradiente de concentração de glicose para poder ocorrer essa entrada na célula. Por isso que só quando o corpo já gastou toda a demanda ali de carboidrato e ainda tem carboidrato circulante, energia circulante ali no corpo, vai ser encaminhado para o fígado e sintetizado o glicogênio. E aqui nós também temos o GLUT5, que também possui baixa afinidade, ou seja, grandes quantidades para poder entrar na célula, grandes quantidades, grande oferta para poder entrar na célula. Então é muito importante frisarmos aí essas proteínas. Aqui é a referência bibliográfica. Esse slide foi feito baseado no Gaito, nas informações do Gaito. Aqui estão os capítulos para você encontrar essas informações. Muito obrigado.